O São Paulo Futebol Clube com mudanças estruturais ali tem o seu presidente fazendo algumas modificações e o técnico Hernan Crespo que se precipitou em um assunto para tentar valorizar o elenco do time de São Paulo. Lucas Moura faz um desabafo bastante interessante e animador também. Foi uma coisa muito bacana que o Lucas Moura fez, se colocando pelo menos como um cara muito importante para o time do São Paulo. O elenco do Tricolor Paulista ele se acomoda e ele cede um empate para o time do Corinthians, que dá muito o que falar diante do torcedor São Paulino. Os torcedores estão indignados com o empate ainda aqui na Arena do Corinthians, porque o São Paulo ele não poderia, em hipótese alguma, ficar na passividade que ficou. Jogador do Corinthians que interessa sim pro time do São Paulo, diante dos olhos dos São Paulinos, tem uma nova cartada aí nas mãos de Crespo, que fala abertamente sobre a troca com o técnico, com o Alisson. E também nós temos uma nova situação do Marcos Antônio, que flamenguista, página gigantesca, já coloca inclusive valores envolvendo o jogador do time do São Paulo, que o São Paulo aceitaria receber do Flamengo. Vai ser o vídeo mais completo que você vai ver por aqui hoje. Então chega nesse likeão aí, vamos juntos para falar de todas as notícias do São Paulo Futebol Clube. Vem comigo então, faça parte dessa família que só cresce, beleza? Então vamos junto. Olha só. O São Paulo ele vai contra o Corinthians na casa do Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Paulista e ele faz um empate ali que o resultado ele não seria nada problemático, nada alarmante se não fosse pelo jogo em si que se desenhou. O São Paulo ele faz um gol com o Tapia numa falha assim clamorosa da zaga do Corinthians que deixa o Tapia sozinho e o goleiro vai com o braço curto, ele vai o goleirinho de dinossauro, né, sem braço, e o São Paulo faz um gol e depois disso o Corinthians não conseguindo se encontrar na partida, ele vê um São Paulo se apequenando, ele vê um São Paulo se retraindo, faltando fome de jogar, faltando força de vontade. O técnico Crespo, com o seu braço cruzado e a sua passividade, a sua tranquilidade, ele não cobra do elenco. Então o elenco ele vai amornando, ele vai se acomodando diante da partida e ele faz algumas trocas que acabam de destruir o São Paulo, chamando o Corinthians para cima até o Corinthians conseguir o empate lá com o camisa 7 deles lá. O que pegou muito é a falta de você tentar trocar no time do São Paulo para continuar incisivo, continuar agudo. Então um cara como o Ferreirinha, outro como o Luca, eles vão ficando no banco muito tempo do jogo, ao passo que o Luciano ele vai aquietando, ele vai sendo, sabe, desligando do jogo e o São Paulo começa a perder ali, o meio campo começa a perder o seu ímpeto. Os zagueiros que não estavam nem tão bem assim na partida, Alan Franco estava melhorzinho, o Arboleda começa um pouco estabanado, até o momento em que o São Paulo se perde e toma o gol. Uma troca absurda de Mike por Cedric Soares, que não entrou mal. Cedric não foi o pivô do problema. Agora, uma troca ali com o Wendel, mostrando que o Wendel não tem capacidade ainda para jogar os 90 minutos. A troca do Lucas Moura, mostrando que o Lucas não tem capacidade em 90 minutos. E o Caleri entra como se não tivesse entrado. Então o São Paulo com o departamento médico realmente melhorou. Nenhuma contusão em 3 jogos, só que os jogadores ainda precisam da preparação física. O Lucas Moura, então, ele sai ao desabafo, falando que ele, em hipótese alguma, ele vai ser um cara parado, assim, um cara calmo. Ele fala, nas suas palavras, que ele está num começo de temporada e que ele precisa ganhar de novo ritmo, que o ano passado foi muito difícil para ele e que ele estava com o joelho ali todo destruído. Agora, ele fala que ele está zerado, totalmente zerado, nenhuma contusão, não sente nada, está ganhando confiança e ritmo de jogo de novo. Então o Lucas, ele vai ser o grande reforço do São Paulo para a temporada. Podemos esperar aquele Lucas 2023? Até podemos. Dá para ver que ele na arrancada, quando ele faz os dribles dele, são dribles que ele ainda consegue fazer. Então, retomando a confiança, jogando aqui no futebol brasileiro, o Lucas Moura ele tem tranquila facilidade para jogar. Então ele será sim um jogador reforço excelente para o time do São Paulo. O Lucas Moura teve recentemente uma polêmica envolvendo o seu nome, que o seu empresário critica o Crespo publicamente em suas redes sociais. O Crespo rebate, minimizando a importância do empresário como deveria ser feito mesmo, só que o Lucas Moura e o Crespo estão tudo certinhos, o Crespo colocando o Lucas Moura como um titular do time do São Paulo, mesmo sem o Lucas ter totais condições físicas para jogar. Tá bonito de ver. O Crespo, ele, nas suas trocas, ele tenta ali colocar o São Paulo de uma maneira mais calma. Ele tira o Marcos Antônio, ele entra com o Pablo Maia no segundo tempo.
São trocas que ele começa a chamar o Corinthians pra cima. Cedric, Mike por Cedric, o Cedric é mais recuado. Você tem ali o Marcos Antônio por Pablo Maia, que também o Marcos Antônio joga mais pra frente, Pablo Maia mais pra trás. São trocas que o São Paulo vai colocando em campo que vão diminuindo a força, e o Crespo foi cobrado por isso. E também pela sua falta de repertório. O Crespo com 3 zagueiros e 3 volantes, ele toma gol de todo mundo. Quando ele consegue mudar a tática pra um 4-3-3 ou agora um 4-4-2, ele melhora o time do São Paulo, mas ainda toma gols. Tá sendo comum ver o time do São Paulo sem a devida tática legal no sistema defensivo, não tem o treino devido para a zaga ser uma zaga consistente, nem tampouco no ataque. No ataque ali fica sempre aquele cada um por si. Luciano não se entende com o Tapia, Tapia não se entende com o Ferreirinha. Ferreirinha e Luca cada um num flanco jogando de maneira individual. Lucas Moura jogando basicamente sozinho, e quando o Caleri entra não vem nenhum cruzamento. Então o técnico Hernan Crespo tem que melhorar a parte de treinamento do São Paulo. O Crespo vai bem nas duplas de volantes. Foi legal ver Bobadilla e Marcos Antônio no ano passado, foi muito bacana ele ver. E agora está sendo bacana ele ver Danielzinho e Marcos Antônio. Muito se deve, talvez, ali a parte dos jogadores de maneira individual? Talvez, mas o Crespo sabe montar um meio-campo de volantes. A dupla de volantes vai bem. De resto, o Crespo está muito aquém, deixando muito a desejar na parte do sistema defensivo, tanto zaga como laterais, e a parte do ataque inteira. Não existe um trabalho técnico por ali. É um começo de temporada. Temos sim uma limitação física, mas todo mundo tem, e o Crespo tem que mostrar um pouquinho mais se ele quiser continuar no São Paulo. O Crespo dá uma tripudiada em cima do Júlio Casares, né? O Casares saiu, o Crespo brincou, falou que no passado ele saiu e o Casares ficou, e agora o Casares sai e ele fica. Nada demais pro Crespo também, não é pra polemizar, mas o Crespo tipo demonstrou que não tá nem aí pra Casares e que ele nem deve ter sido contratado pelo Casares, apesar deles terem uma boa relação. No passado nós vimos alguns abraços calorosos, até depois do lance da pandemia, mas agora o Crespo, tipo, ele se lasca pro Casares e bate naquela tecla ainda que o extracampo político do São Paulo está atrapalhando no time do São Paulo em campo. Pra mim é balela. O extracampo do São Paulo político é grotesco, é nojento, é o pior do mundo, mas isso não pode atrapalhar pra você jogar contra o Mirassol, contra o São Bernardo e contra um Corinthians desmantelado, um time muito beirando o ridículo aí que começou esse ano. O São Paulo, ele vê o jogador Alisson interessado para o time do Corinthians, e o Alisson já está no Corinthians, porque se formos analisar bem, o Dorival ainda vai ter uma reunião com o staff do Corinthians para ver se o Alisson realmente é o cara e tal, e isso leva a gente para um lugar de calma, não deu certo a troca ainda, não deu certo a negociação ainda, poderia ser dessa forma, só que o Alisson não está mais jogando no São Paulo, então não dá para acreditar também que não tá dando certo. O Alisson, ele não joga no São Paulo contra o São Bernardo, ele não joga contra o próprio Corinthians, já reforçando o time adversário. Se ele não reforçou jogando pelo Corinthians, ele reforça ao não jogar pelo São Paulo. Então o São Paulo abre mão do jogador mesmo sem ele ter saído. É o tipo de situação que tá clara e evidente que ele já foi embora. Agora basta saber quem vem para o time do São Paulo. O técnico Hernan Crespo, ele dá uma entrevista bastante complexa ao falar que ele não tem interesse em ninguém do Corinthians. Crespão, quem que interessa para você no Corinthians? Ninguém. E isso eu achei muito legal, porque o Crespo, ele poderia ter enaltecido Yuri Alberto, por exemplo. Poderia ter enaltecido o goleiro Hugo, por exemplo. Só exemplos, tá? Não tem nada a ver com o Yuri Alberto nem com o Hugo, mas ele poderia ter elogiado os jogadores de lá. Era comum ver o Rogério Ceni fazer. Ele falava, eu não tenho um Cebolinha, eu não tenho aqui um Jeromel. Ele falava sempre assim, né? Ele enaltecia o jogador que joga no outro time. Lá os caras têm o Arrascaeta, ele sempre falou isso. O Crespo, ele não elogia o jogador adversário. Ele fala que ele não precisa de ninguém de lá. Porque se ele falar qualquer nome, ele diz assim, por exemplo, eu quero o Carrídio de volante. Ele já minimizaria a importância de Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla também. Então o Crespo, que é malandro de tudo de futebol, jogou nos lugares mais competitivos do mundo, o Crespo sabe que ele não pode minimizar a importância do seu próprio jogador. Esse é o primeiro passo para se perder um vestiário. O Crespo não faz isso. Ele faz a parte correta. Quem te interessa do Corinthians? Ninguém. Então ele está no discurso perfeito. Só que o São Paulo,
Enquanto instituição, ele não pode de maneira alguma ceder o Alisson para o Corinthians se for um empréstimo sem custo, se for para não vir ninguém. O Corinthians ele quer o Alisson, tem apenas dois caminhos aceitáveis. Ou o Corinthians compra o Alisson, o São Paulo estabelece um valor, um preço mesmo, e vende o Alisson para o Corinthians, ou o Corinthians paga a multa rescisória, são três caminhos então, né? Ou um valor de multa rescisória que o Corinthians tem que comprar, pagou a multa, o Alisson tá liberado, é multa rescisória. Ou o São Paulo estabelece um preço, 5 milhões, 10 milhões, sei lá quanto, e o Corinthians paga o valor pro São Paulo, são dois caminhos. E o terceiro caminho é a troca de jogadores. Não é cabível o São Paulo pegar um jogador do seu plantel, o São Paulo que está precisando de jogadores, ele tira um jogador do seu elenco, reforça um rival e não ganha nada com isso. Isso não é aceitável. Então o São Paulo tem sim que trazer alguém do Corinthians. Se o Crespo vai utilizar ou não, paciência. É para desmerecer Marcos Antônio e Danielzinho, que são duas joias, dois animais bons de bola. Eu tô adorando ver Marcos Antônio e Danielzinho. Todo mundo tá, né? Os caras jogam bola de verdade. Tá bonito de ver. Os caras estão tomando conta do meio campo. Então você fala, vai vir o Carrillo pro São Paulo. Realmente você diminui a importância do Marcos Antônio e o achado lindo que foi o Danielzinho chegar no São Paulo. Então, dito isso, o São Paulo tem sim que pensar alguém do Corinthians e trazer pra cá. Alguém tem que puxar. E eu acho que o Carrillo é um bom nome. O Carrillo, ele é titular do time do Corinthians. Ele é um jogador que ele tem 34 anos já, ele já é veterano, mas ele tem uma experiência, uma expertise, um know-how pra jogar no meio campo que o São Paulo está precisando. O São Paulo, com a bagunça política que virou, ele precisa de jogadores mais importantes na parte de vivência, como o Rafinha, um dia com a vivência, ele ajuda muito a ganhar uma Copa do Brasil. O Luiz Gustavo, com a sua importância de vivência, ele ajuda o São Paulo a derrubar um presidente, sabe? Fora que campo o Luiz Gustavo jogava bola. E agora tem um Carrillo lá, é isso que o São Paulo tem que fazer. Vai perder o Alisson, que interessa pro Dorival, uma gratidão pelo Alisson, vá com Deus, não deixa saudade, mas também não sai pela porta dos fundos, sai como um cara legal, um cara bacana, um cara querido, e aí vai embora pra jogar com o Dorival, o seu técnico, e o São Paulo puxa alguém de lá. Claro que o São Paulo não vai conseguir trazer um jogador igual o Memphis Depay, não vai, né, que o Corinthians pagando a metade do salário, esse seria o ideal, não vai conseguir, mas no mínimo um Carrillo, o São Paulo não pode aceitar menos, porque se o São Paulo aceitar menos que isso, o São Paulo dá um recado pro mundo, um recado nojento, um recado burro, um recado que ele é o time dos bobões, o time que passa por tudo, aceita tudo e não cobra nada do rival. Então o São Paulo não pode. Inclusive o que tá rolando por aqui é o seguinte, o Marcos Antônio, existe uma notícia aqui de um flamenguista, eu vou até dar só uma lidinha aqui, né, uma lidinha rápida, tá? Mas é que é o seguinte, eu até printei porque o cara ele tem uma página gigantesca aqui do Flamengo, ele chama Bastidores Bastidores CRF, que é o Bastidores do Clube de Regatas do Flamengo. E a notícia dele tem 111 mil seguidores na página lá. É uma página que vive de notícias. E ele coloca uma notícia especial aqui do Marcos Antônio. Colocando que o Marcos Antônio já teria um valor de mercado ali que é o seguinte, ó, o São Paulo quer 8 milhões de euros no Marcos Antônio e que o Flamengo assuma as parcelas do volante com a Lazio. Então o São Paulo teria 8 milhões de euros na mão, daria 8, 16, 24, 32, 40, 48, por aí, né? Os 48, um pouquinho mais, talvez, o euro não é só 6, dá um pouco mais de 8 milhões, de 48 milhões, e aí do nada os caras pagariam os 24 lá na Lazio. Então os 50 milhões aqui para arredondar, mais os 24, 25 que o São Paulo deve para Lazio, seriam uns 74, 75 milhões de reais pelo Marcos Antônio. O São Paulo não pagaria a Lazio, embolsaria quase 50 milhões e aí perderia o jogador para o time do Flamengo. E aqui, pelo que ele disse, não envolve o Alan, percebe? Só que essa notícia, ela é uma notícia bastante plausível, é bastante tangível, faz todo sentido o São Paulo aceitar esse tipo de negociação. Primeiro porque o São Paulo quer realmente o Alan, lá o jogador do Flamengo, ele quer de qualquer jeito. Não dá pra entender o porquê, mas o São Paulo não abre mão de querer ter o Alan. As notícias vêm e vão e o Alan é interessante pro São Paulo e tal. Nenhum São Paulino consegue entender isso. Sobretudo vendo o Marcos Antônio jogar a
aquela bola redonda que tá jogando, e o Danielzinho chegar pro São Paulo como o próximo Mineiro, o próximo Josué. O Danielzinho pode dar tudo errado. Ele pode não jogar nada no São Paulo, mas o que parece é que o São Paulo encontrou um grandíssimo jogador de bola. Lindo de ver, deu assistência ontem pro Tapia, cruzando com a perna esquerda que nem a boa dele. Deu assistência para o Arboleda, erguendo a bola, que sai o gol do Luciano contra o São Bernardo, o Arboleda cabecinha na trave, toque do Danielzinho. Então o cara tomou conta, não tem jeito. Você olha o Pablo Maia, Bobadilha, dois caras que pra mim são queridos. Não dá nem pra pensar, hoje é Danielzinho. Só que o Marcos Antônio joga também igual, então ficou lindo. A dupla de volantes que o São Paulo achou aí, tá de parabéns. Aí você vê o Flamengo babando pra ter o Marcos Antônio. E isso é uma coisa triste. Aí o São Paulo pega, manda o Marcos Antônio pra lá, embolsa 50 milhões, não paga Lázio, certo? Então ele vai embolsar 50. E ainda vai ter o Alan numa facilitação de empréstimo. Aí eu penso que o São Paulo vai querer fazer. Eu sou contra, que isso fique claro. Eu quero Marcos Antônio e Danielzinho no São Paulo, custe o que custar. Não tem problema. O São Paulo comprou o Marcos Antônio por 25 milhões. Uma pechincha pro nível de jogador que ele é. O Marcos Antônio é um grande jogador, um excelente jogador. E nós pagamos 25 milhões, isso é fazer futebol. Traz um cara da Lazio, uma rodagem de Europa. Jogou também no... Onde ele jogou? No Galatasaray, Fenerbahçe, agora não lembro qual que era o time. Acho que era o Fenerbahçe que ele jogou. E aí você traz o Spartak, acho que foi o Fenerbahçe. Você traz um cara desse com rodagem de Europa, e aí você pega um cara desse por 25 milhões com 24 anos, coloca ele pra jogar, ele joga mais que todo mundo, interessa até pra um time tão organizado como o Flamengo, com tanta grana como o Flamengo, com tantos jogadores como o Flamengo, tipo assim, o Flamengo perdeu o Gerson pro Cruzeiro, perdeu entre aspas, ele vendeu o Gerson volta pro Cruzeiro, o Flamengo pra querer ter o seu próximo Gerson, um segundo volante que joga pra caramba, que joga muito futebol mesmo, ele quer o Marcos Antônio. Então o nosso jogador está valorizado, e essa valorização é porque o cara joga bola. Se o cara joga bola, nós temos que ficar com ele aqui. O São Paulo não é um banco. O São Paulo não é um time de investimento. O São Paulo é um time de futebol, primeiramente. Arrumou dois volantes maravilhosos, magníficos, que fique com eles e tente ganhar títulos. Se calha de você ganhar uma Copa do Brasil, esses 70 milhões, esses 50 que vai ganhar no Marcos Antônio, ganha até mais. Se calha de classificar para uma Libertadores, se calha de ganhar um brasileiro, sabe? Você pode, calha de ganhar uma Sul-Americana, você recupera esses valores. Então ter o Marcos Antônio é extremamente importante para você voltar a jogar futebol. Ontem o São Paulo estava muito bem com o Marcos Antônio e Danielzinho. Quando o Marcos Antônio sai, cai metade do time. Comum que aconteceu no ano passado. O Marcos Antônio jogando com o Zubeldia, jogava tudo. O Marcos Antônio machucou, o Zubeldia caiu, foi demitido. O Marcos Antônio jogava muito com o Crespo 10 vitórias, lindo. O Crespo meteórico. O Marcos Antônio machucava, o Crespo não ganhava nada. Então olhar pro Marcos Antônio hoje não é olhar para qualquer um. O Zezinho ali, manda o Zezinho embora. Não. Olhar pro Marcos Antônio hoje é você olhar pro cara do seu time. É o cara do seu time. É o Caio Jorge do Cruzeiro, é o nosso Marcos Antônio. É o Arrascaeta do Flamengo, é o nosso Marcos Antônio. Como é que você pensa em perder um cara desse por míseros 50 milhões, dada a realidade do futebol? Eu quero Marcos Antônio no São Paulo. E você? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!